Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico e hoje a gente vai falar sobre noticing. Du, eu gostaria de começar. O que você acha de a gente começar definindo o que noticing é? Muito bem, Sérgio. A ideia do Notice é você prestar atenção em um certo ponto do que você está ensinando para o aluno, né? E normalmente a literatura tem uma divisão entre Notes in the Language e Notes in the Gap. Notes in the Language é quando você quer dar um enfoque no que você quer ensinar para o aluno. E o Notes in the Gap é para que o aluno consiga perceber aonde ele deveria estar e aonde ele está, né? Ele consiga ver o que está faltando para o que ele precisa aprender e aonde ele está. Como é que você trabalha essas questões, Sérgio? Du, gostaria de complementar sua definição. Eu acho que é até legal, de repente, a gente sabe que tem bastante gente que assiste a gente que é também professor de inglês e pode ter interesse em fazer uma pesquisa maior, né? Quem introduziu Uhum, esse conceito do notice foi o Richard Schmidt. uhum, Schmidt com S-C-H-M-I-D-T. Mas depois eu marco certinho o nome na descrição do vídeo. E como o Du falou, basicamente o que ele diz é que é importante ajudar o aluno, né, a perceber aquele input que o aluno foi exposto, a perceber características daquele input, né, como você definiu, é a ideia de você prestar atenção de forma deliberada, né, você realmente está fazendo aquilo de propósito, com a intenção de que uhum, aquilo se torne o que a gente chama de intake, né, Du? Que é aquela uhum. parte do input que o aluno vai conseguir realmente absorver do input que ele foi exposto. Agora, como eu trabalho em sala de aula, eu gostaria de. Bom, eu acho que tem várias formas de a gente trabalhar, né? Eu vou mencionar uma aqui, eu acho que é legal, a gente pode até ir trocando ideia, eu falo uma, você fala outra. Eu gosto de. Uma das formas que eu gosto de trabalhar é quando eu estou trabalhando, por exemplo, com atividades focadas em receptive skills, listening ou reading. Em ambos os casos, o aluno é exposto a um texto, né? Seja um texto que ele vai ouvir, ou seja um texto que ele vai ler. Então, vou chamar isso de texto. E aquilo que o aluno está lendo e que o aluno está ouvindo é o input. Então, ele está recebendo aquilo. Significa, por exemplo, que tudo que o aluno está ouvindo, que ele está lendo, ele está entendendo, ele está prestando atenção? Não necessariamente. Então, o que eu gosto de fazer? Criar uma estratégia para chamar a atenção do aluno, por exemplo, para pontos específicos daquele texto. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar bastante é a questão de vocabulário. Então, eu sei, por exemplo, que principalmente quando o aluno chega naquilo que a gente chama de intermediate plateau, né, que ele chega no nível intermediário e aí sente que não está desenvolvendo mais, porque ele consegue entender bastante, mas às vezes tem dificuldade na parte da produção. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é, como é um aluno que já tem um conhecimento de gramática, vamos falar assim, razoavelmente bom em nível intermediário, é focar bastante na parte de vocabulário. Como eu faço isso? Uma das estratégias que eu uso é usando o noticing. Então, após o aluno, por exemplo, ter feito a parte de compreensão do texto ou compreensão do texto, seja o texto escrito ou seja na parte de ouvir, eu peço para o aluno, por exemplo, sublinhar palavras. Na verdade, eu uso diversas estratégias. Eu peço para o aluno, às vezes, voltar para o script, identificar, por exemplo, palavras relacionadas com um tópico, ou identificar, por exemplo, sei lá, 5 phrasal verbs que foram usados naquele texto, ou 6 collocations. Então, independente da estratégia que eu uso, seja sublinhar, circular, ouvir de novo e completar. Às vezes eu pego o script, retiro as palavras-chave e o aluno tem que ouvir de novo e completar o gap daquilo que eu estou querendo que ele preste atenção. Então, independente da estratégia que eu uso, a ideia por trás é sempre a mesma. É fazer com que o aluno foque em aspectos específicos daquele texto. Seja na parte de gramática, uma parte mais estrutural, ou mesmo na parte de vocabulário, que é algo que eu gosto de trabalhar bastante. E você, Edu, como você gosta de trabalhar no em sala de aula? Tem aquele conceito do input flooding, que é você trabalhar várias vezes o mesmo ponto com o aluno, né? Que às vezes nós preparamos uma aula bem legal, montamos um exercício para o aluno perceber aquele material. Nós não podemos pensar que uma vez o aluno exposto àquele vocabulário, aquela gramática, ou seja lá o ponto que você quer trabalhar, achar que somente naquela atividade ele já vai ter esse conhecimento, né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer é que normalmente você pega um texto original, você às vezes não tem tantos elementos do que você quer trabalhar assim. Então, o que você pode fazer é adaptar. Você pega um texto original e aí você adapta ele ao que você está trabalhando. Ah, eu quero trabalhar, sei lá, preposições ou expressões idiomáticas. Você consegue fazer uma adaptação de algo original para que no próprio texto já comece uma repetição, desde que seja algo natural, né, que não seja algo muito forçado, uma repetição do ponto que você quer trabalhar.
E temos também, Sérgio, Perfeito. a questão da saliência, que eu acho que é muito importante, que é o que o aluno está realmente interessado, que o grande desafio do professor é você conseguir fazer com que o aluno tenha um interesse naquele assunto, né? Então, quando o aluno ele já tem o interesse, ele demonstra o interesse. Ah, professor, como é que é, o que seria esse vocabulário? Como seria o uso dessas preposições? Quando ele levanta a bola para a gente aproveitar essa saliência do aluno para explorar também um tópico, né? Perfeito, super importante. Sabe como que eu tenho trabalhado a questão de input flooding? Uhum. Uma coisa que a gente vê muito em coursebook, né? O autor pegar às vezes o próprio autor escrever um livro, né? E incorporar naquele texto várias vezes o mesmo item lexical ou a mesma estrutura gramatical para que o aluno tenha essa questão da repetição, como você mencionou, né? Ou às vezes o autor pega um texto original e faz modificações a fim de incorporar essas estruturas várias vezes para que o aluno consiga ter esse aspecto, esse componente de recorrência, né? Uma das coisas que eu tenho feito bastante depois que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial é usar a inteligência artificial para esse propósito. Então, por exemplo, às vezes eu pego um texto original e falo para a inteligência artificial reescrever aquele texto, incorporando, por exemplo, três condicionais que eu quero trabalhar. Então, as modificações, assim, tem que ser bem específico no seu prompt para não mudar muito do texto original. Você coloca, por exemplo, assim, para tentar manter o texto original, né, na hora que você vai desenvolver o prompt, o máximo possível e incorporar, por exemplo, três exemplos de past perfect, ou três exemplos, por exemplo, de clefted sentences. E tem funcionado muito bem, principalmente com a versão mais nova do ChatGPT, que é uma versão um pouco mais avançada, você consegue ótimos resultados sabendo, né, uma forma legal de estruturar esse prompt. Então, eu acho que para input flooding, inteligência artificial é algo que pode ajudar muito hoje o professor em sala de aula, na hora né, de fazer essa elaboração, né, de material didático. Nossa, que legal, Sérgio. Eu vou experimentar, eu vou brincar um pouco com a inteligência artificial para fazer isso aí. Esse ponto que você está falando, eu não cheguei a trabalhar ainda. Faz muito sentido. E uma outra questão importante, Sérgio, é, às vezes você pode pensar, exatamente o que meu aluno precisa, que a gente está num ponto de tipo, eu decidi que eu quero trabalhar em tal ponto e eu vou trabalhar. Como é que eu posso tirar do aluno e saber exatamente o que ele precisa? Aí nós temos aquela divisão do conhecimento implícito e explícito. Conhecimento explícito é, além de ele elaborar, por exemplo, uma sentença, ele conseguir explicar exatamente o que ele fez. Aqui eu estou usando a voz passiva. Aí eu peguei o verbo to be, aí eu peguei o verbo na terceira coluna, plá, 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 plá. E às vezes você percebe que ele tem conhecimento implícito, ele até consegue elaborar alguma coisa, mas ele não consegue entender o porquê daquilo, né? Falta para ele essa base, esse conhecimento. Então, ao você testar o conhecimento explícito do seu aluno, não só o que ele exterioriza, mas também se ele consegue entender o porquê ele está fazendo alguma coisa, a gente consegue trabalhar essa parte de notes em algo bem específico com a necessidade do aluno. Sim. E aí também vem aquela pergunta, né? Até que ponto é interessante a gente expor o aluno, né, a esse conhecimento explícito, principalmente na parte de gramática, né? Tem um exemplo que eu Uhum. uso bastante que quem vai estar ouvindo, quem assistiu esse episódio e foi meu aluno de CPI vai lembrar desse caso. Eu menciono muito que em 2013 eu tive um aluno de 17 anos que estava se preparando para o CPI. E ele começou a estudar inglês, assim, a história é super rápida. Ele começou a estudar inglês com 5 anos, ele estava com 17 anos e tinha estudado inglês dos 5 aos 17. E ele teve a oportunidade de estudar em ótimas escolas, ter ótimos professores. Então, quando ele falou que ele queria se preparar para o CPI, eu fiquei até foi surpreso, porque uma que ele era muito novo e eu achei que ia ser o primeiro Cambridge Exam dele, né? Eu falei, é algo extremamente ambicioso, você sabe disso. E ele começou a ir super bem, super, super bem. Quando eu comecei a fazer perguntas para ele, né, relacionadas com conhecimento explícito, para ele tentar me explicar o que era, que é isso, o que era aquilo, qual estratégia ele usava, ele falava assim: não, eu simplesmente leio, entendo e respondo. E foi interessante quando eu comecei a trabalhar com ele conhecimento explícito, de falar para ele assim: tenta encontrar 5 phrasal verbs nesse texto. Ele falava assim: o que é um phrasal verb? Me lembre que eu sempre confundo phrasal verb com preposição. Quer dizer, para ele, essa diferença, principalmente na parte de terminologia, né? Uhum. Phrasal verb, preposição, conjunção, não fazia diferença nenhuma. Porque ele tinha muito conhecimento implícito da língua. Era até Uhum. parecido com o que acontece às vezes com nativos, né? Você desenvolve um bom conhecimento linguístico de forma implícita, mas se alguém começa a te fazer perguntas, você não consegue desenvolver, você não consegue explicar, porque você não tem aquele conhecimento que te habilita, né,
a explicar. Em quais contextos você acha que é interessante o aluno desenvolver o conhecimento explícito? Eu diria quando você percebe que quando o aluno tem uma alternância entre certo e errado. É nesse momento que eu costumo trabalhar. Que em alguma hora ele acerta, e aí depois, ao tentar elaborar uma outra sentença, por exemplo, estamos falando nesse momento aqui da questão gramatical, ou pode ser de vocabulário, qualquer ponto. Quando você vê que ele alterna, uma hora ele acerta e na outra hora ele comete um erro, depois ele acerta e comete um erro. Então, nesse meio do processo, tem alguma coisa que ele não está conseguindo ver. Eu acho que esse é um momento importante de você conseguir trabalhar. Quando tem um episódio que nós já fizemos lá atrás, que às vezes nós sabemos que o aluno ele cometeu um erro porque ele está cansado, ou Sim, na fala, todos nós cometemos erros, nós sempre cometemos erros. É normal isso, né? Mas quando você vê a recorrência daquele erro, só que a recorrência dele não é 100%. Algumas vezes ele acerta e faz tudo bonitinho, e algumas vezes, assim, ele desvia um pouco da rota. exato, concordo. Eu acho que também você ter conhecimento, eu vejo, me vejo como aluno, né? Ter esse conhecimento explícito ajuda você como uma forma de monitoramento, né? Uhum. Se eu estou usando, por exemplo, uma condicional, como a gente mencionou anteriormente, e eu cometo um erro, mas eu sei que a estrutura dela, como ela é formada, eu tenho esse conhecimento explícito, né, da formação da condicional, eu posso usar isso a meu favor, né, principalmente no início, né, quando eu cometo um erro, de saber que eu não estou usando a estrutura correta. Então, acho que funciona como uma forma de monitorar e ir ajustando, né, seus próprios erros durante o processo. Sim. E você falou desse seu aluno do CPI, aí nós temos também aquele binômio no ensino de línguas, que é a aquisição versus linguagem, a aprendizagem, né? Aquisição versus aprendizagem. E quando nós temos nosso primeiro idioma, nós nascemos antes de qualquer escola, qualquer curso, nós aprendemos com nossos pais, em casa. Então, nós temos a aquisição que vem antes da aprendizagem. A aprendizagem, quando nós vamos em alguma escola, tem alguém nos ensinando algo, né? E esse aluno seu, ele teve bastante essa parte de aquisição, mas qual que é a importância da aprendizagem, né? Que tem sempre esse debate. Pela aquisição você aprende naturalmente, não precisa ter esse foco em noticing, por exemplo. E na aprendizagem nós trabalhamos muito. Mas o importante do trabalhar o noticing é que, independentemente da teoria, se eu acredito mais na aquisição ou na aprendizagem, ela faz a diferença na vida do aluno. Você vê ele virando uma chave. Às vezes ele está errando várias vezes aquela ponta, ou ele não consegue entender. No momento que você dá aquela explicação para ele, ou ele sozinho, quando você usa o noticing, ele consegue captar a mensagem, muda a chave do aluno, né? Ele fica realmente grato e você vê que dali para frente ele consegue trabalhar melhor essa questão que ele tinha dificuldade, né? Você sabe que ouvindo você falar agora me faz pensar que as crianças, eu vejo que as crianças, elas conseguem, elas têm esse noticing, né? Esse noticing já vem de fábrica, né? É. Quando a gente fala de primeira língua, né? Eu lembro uma vez eu acho que é um exemplo que ilustra bem o que você falou. A filhinha do meu amigo passou umas horas aqui em casa e ela estava aprendendo a falar português. E ela começou a mexer em alguma coisa e quebrou. Aí eu falei assim, quebrou. Ela olhou para mim e falou assim, bro. Então, essa capacidade da criança de perceber como a língua é usada, né, e incorporar isso de forma muito rápida é algo fascinante, né? A gente podia até entrar em Chomsky aqui, mas a gente vai ter tempo para isso hoje. Mas eu acho que quando a gente fica, né, a gente envelhece, se torna adulto, principalmente quem começa a aprender inglês, né, já na fase adulta, essa capacidade, a gente perde um pouco dessa capacidade de perceber coisas, né, quando você fala do linguístico, né? Então, eu acho que equipar o aluno, né, com essa ferramenta, né, explicar esse processo, fazer o aluno consciente, deixar o aluno mais consciente do processo, é algo que pode ser extremamente benéfico. Eu vejo que alunos que têm essa percepção, né, de prestar mais. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele desenvolveu muito. Sabe aqueles alunos que marcam você para a vida? Ele Uhum. desenvolveu muito, mas muito, num espaço muito curto de tempo. Ele saiu do nível básico, chegou no nível intermediário avançado, assim, em coisa de um ano e meio. Foi assim, é aqueles casos que você fala assim, uau. Mas sabe uma Uhum. característica que ele tinha? Eu apontaria duas. Uma é que ele tentava se expor ao máximo ao inglês fora de sala de aula, mas não era só a questão da exposição. Eu percebia que o noticing dele era algo assim extremamente bem desenvolvido. Tanto que, em sala de aula, quando eu usava uma palavra mais avançada, ele falava para mim assim: é a primeira vez que você usa essa palavra comigo.
que Aham. significa? Desse ponto, ele prestava tanto atenção no próprio input, né, vindo do professor, que eu usava uma expressão, uma palavra nova e nunca passava despercebido. Ele sempre me parava para falar assim, mas o que você quis dizer com isso? E aí eu comecei a perceber que, como ele gostava, eu comecei a fazer propositalmente. Tem até um artigo do Ken Lackman que ele fala do teacher as input em sala Uhum. de aula, né? E eu comecei a utilizar vocabulários mais avançados com ele propositalmente, porque eu sabia que ia chamar a atenção dele. E a mesma coisa que ele fazia em sala de aula, ele também fazia quando ele assistia filme. Ele não só prestava atenção, né, na parte do conteúdo, mas ele prestava atenção também. Mas por que que ele usou essa expressão se ele poderia ter dito isso? Eu acho que um dos fatores assim, principais de ter feito, né, de ter conseguido esse avanço muito rápido, foi essa capacidade dele de percepção, de perceber essa saliência, né, que ocorre às vezes no discurso de coisas que ele sabia, de coisas que ele não sabia, né, e perceber o próprio, como você mencionou no início, né, esse noticing the gap, né, Uhum. eu tô nesse nível, eu não consigo falar isso, não consigo expressar essa ideia, mas através disso eu vou conseguir. Então ele conseguia perceber essa diferença, né? Do que ele precisava para poder ir além. E sabe o que é interessante, Sérgio, você falando assim? Eu me lembro quando eu era criança, quando eu era aluno, eu era muito desorganizado. Se você pegasse meus cadernos da época da infância, eu ia anotando, eu não respeitava a linha, eu ia até o final, depois eu meio que virava para o lado assim, ia escrevendo para cima, e eu tinha meio dó de gastar a página. Então, ao invés de virar para a página seguinte, eu ia lotando a minha página. Se você olhasse minha página assim, parecia quase uma pichação, mais do que uma anotação. E eu me lembro que as meninas, não, elas tinham aquelas canetas coloridas e elas já praticavam o noticing perfeitamente, né? Elas dividiam linha por linha, faziam gráficos e com canetas de diferentes cores. E eu só fui ter noção da importância disso e entender que isso existe quando eu fui estudar noticing como professor de inglês. Foi a primeira vez na minha vida, Sérgio, que algo que teoricamente é muito simples, mas às vezes nós não temos essa percepção. Enquanto você é aluno, se ninguém te fala sobre a noticing, às vezes passa despercebido, você não para analisar como é que eu estou escrevendo, como é que estão as minhas anotações. Eu uso diferentes cores, eu consigo separar conceitos, eu consigo fazer alguma coisa que me ajudará lá na frente. Então, hoje eu tento trabalhar muito isso com os alunos. Quando eu vou começar aulas, as minhas aulas, eu falo para os alunos: olha, eu acho legal se você tiver canetas de diferentes cores, tenta colocar uma cor diferente em algum ponto ou outro, pula uma linha, tenta montar alguma coisa que te ajude a memorizar melhor. Então, hoje eu tento explicitamente falar isso para os meus alunos, né? Ó, trabalhar a sua questão de noticing, que é uma coisa que eu não tive. Você, quando era criança, você tinha essa parte de noticing bem aguçada? Ou em que momento que você conseguiu ver a importância disso? Não, não tinha, não. Eu diria que eu desenvolvi isso. Teve muita coisa, muita coisa que eu desenvolvi, né, em termos de aprendizagem quando eu comecei a estudar inglês. E uma delas foi isso, né? Essas estratégias de aprendizagem para conseguir, né, facilitar e acelerar o processo. Mas noticing, eu diria que eu tive professores que introduziram o conceito de noticing sem mencionar noticing quando eu era aluno, né? De Uhum. pedir, por exemplo, para a gente. Eu lembro que o Ivan fazia isso, né? Você lê o texto e tenta achar, por exemplo, tais coisas. Quer dizer, o que ele está fazendo é noticing, né? Ele quer que a gente chame a atenção para determinado aspecto, né? Mas quando eu Uhum. me tornei professor, que aí eu fui começar a ler sobre isso, entender, foi aí que realmente consegui entender a importância disso e como que isso faz, como que ajuda o cérebro, né? Eu acho que, na verdade, a gente está tentando criar estratégias para que coisas, né, a gente consiga fixar coisas, né? Tem várias, e noticing com certeza é uma delas. Mas foi mais essa parte, como quando eu me tornei professor, que realmente eu consegui perceber o valor disso, Du. Sim, sim. Eu também, né? Que você falou, por exemplo, desse aluno seu, que ele naturalmente ele já tinha, ele já usava o noticing, né? Que você falou dos dois pontos que esse aluno ele conseguiu se desenvolver bem rápido, né? Então, algumas pessoas já têm isso naturalmente, e outras, como é o meu caso, a gente teve que desenvolver. Sérgio, vamos dar Sim. algumas dicas das quatro skills, uma ou duas dicas de cada uma, ou você Vamos dá lá. uma, eu dou uma dica que a gente pode, que o professor pode implementar na sala de aula amanhã, para reading. Você poderia dar uma dica de reading que a gente poderia trabalhar como ferramenta para noticing, uma atividade prática? Atividade para reading, sim, sim. Eu acho que uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que é legal você ter uma estrutura mesmo, ter tipo um template, né, que você vai conseguir usar para diversos textos.
Uma coisa que eu acho legal trabalhar com, quando a gente está trabalhando com reading em sala de aula, após ter, né, ter feito toda a parte de compreensão do texto, então, assim, é bom deixar isso claro que isso não seria a primeira atividade do texto. Então, assim, o aluno lê o texto, você trabalhou GIST, você trabalhou reading for detail, então, tendo trabalhado toda a parte de compreensão, vamos para a parte do noticing. Eu acho, bom, quem usa Coursebook vai ter uma vantagem aí, porque uma coisa que a gente percebe é que praticamente, né, todo texto de Coursebook ele vai introduzir alguma coisa linguística. Assim, raramente você vai estar trabalhando um texto que vai só trabalhar a questão de compreensão do texto. Então, o próprio texto já vai ter algo lá relacionado com gramática ou vocabulário. Então, isso já é uma vantagem. Eu posso usar Notice nesse caso. Pedir para o aluno, por exemplo, voltar para o texto, né, revisitar o texto, identificar, por exemplo, determinadas estruturas gramaticais, seja através, por exemplo, de você guiar. Você pode fazer isso de forma mais guiada, ou você pode simplesmente pedir para o aluno tentar, né, colocar perguntas que vão guiar o aluno. Encontre, por exemplo, no texto exemplos de tá, 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 tá. Então, você provê perguntas para o aluno que vai ajudar a identificar aquilo. Ou você pode fazer isso até de forma mais explícita. Eu faço isso às vezes. Volta para o texto, você tenta encontrar, por exemplo, 5 collocations relacionadas com o tópico de money. Então, o texto falava sobre dinheiro, o aluno vai ler o texto e vai tentar achar essas collocations. Isso quando a gente está trabalhando com vocabulário, né? Com gramática também é da mesma coisa. Dá para o aluno também voltar para o texto, tentar identificar as estruturas. Outra coisa que eu gosto de fazer também, eu acho que mais uma dica aí quando a gente fala de textos, a gente trabalha muito vocabulário e gramática, né? Mas tem outros aspectos também que a gente pode ajudar o aluno a focar, chamar a atenção do aluno. Como as frases foram conectadas, tá, essa questão da coesão, algo que eu trabalhava pouquíssimo no início de carreira. Porque, assim, quando eu pensava em trabalhar com língua, o que eu pensava num texto? Gramática e vocabulário, gramática e vocabulário. Mas quando você percebe, né, que o texto é cheio de camadas, dá para você trabalhar muitas e muitas coisas quando se trata de um texto, dá para você trabalhar, por exemplo, a parte de back-referencing, né, pronomes, ao que os pronomes, por exemplo, estão se referindo no texto. Então, eu acho assim, é legal o professor estabelecer o que ele quer trabalhar, o que ele quer que o aluno foque. Uma vez estabelecido isso, pensar em como ele vai fazer isso, seja através de gaps que ele vai colocar no texto, o aluno vai ter que tentar lembrar como que elas foram usadas, circular, sublinhar. Então, dá para fazer isso de diversas formas. Eu vou dar duas sugestões, Sérgio, perdão, que eu realmente gostei, assim, como aluno. Eu me lembro quando eu estava estudando na época para o CAI, que o professor fez uma atividade de reading que eu achei bem legal, assim, bem prática. Ele pegou um texto que tinha um vocabulário de nível C1, e vários adjetivos interessantes, e ele retirou esses adjetivos que seria tipo o objetivo da aula, ele queria que a gente incorporasse os adjetivos, ele reescreveu o texto e colocou adjetivos mais simples, tipo bom, ruim, legal, interessante. Ele usou esses adjetivos mais do dia a dia e Sim, colocou no local onde estavam os adjetivos interessantes. E aí ele deu o texto para a gente e ele falou o seguinte: deixa esse texto mais vívido, com mais vida, para que ele seja interessante. Isso aqui vai ser um panfleto divulgando essa cidade, para que quem leia queira visitar a cidade. Então, você tinha os adjetivos sublinhados na frase, para ficar bem tranquilo, você saber exatamente o que fazer, e ele pedia para a gente colocar outros. Então, só de fazer isso, você já começa a perceber, usar tipo interesting o tempo todo, deixa eu ver um outro adjetivo que eu poderia usar e tudo mais. E uhum, após esse trabalho, que já foi interessante, que os alunos já trouxeram vários adjetivos interessantes, porque já estava no nível C1, ele trouxe o texto original. E então foi bem impactante esse primeiro ponto. E uma outra segunda sugestão é o seguinte: você pedir para o aluno elaborar o texto. Você pode falar assim, por exemplo, aluno 1 e o aluno 2. Aluno 1, você pega esses dois parágrafos do texto aqui e você vai preparar uma atividade para a gente. Então, tipo, você pode retirar as preposições do texto e colocar um espacinho, que aí o outro aluno vai ter que completar as preposições. Então, só dele ter que procurar as preposições, retirar do texto e montar um tracinho para fazer atividade, ele vai ter uma noção maior de como procurar isso no texto. E para o outro aluno, por exemplo, adjetivos ou qualquer coisa. Os verbos no passado. Tira os verbos no passado e coloca entre parênteses no presente para o outro aluno trabalhar. Então, você transferir para o aluno o trabalho, né, ou a função de preparar uma atividade de noticing. Aí ele vai estar preparando duas vezes.
para a atividade que ele vai ter, que ele vai ver o texto de uma outra forma e depois ele vai fixar na mente ao fazer a atividade com os outros alunos. Então vamos lá agora. E para listening, o que que você tem a dizer para a gente de listening, Sérgio? Como eu já dei dicas de vocabulário no texto de reading, com listening vou fazer diferente, vou focar mais na parte mesmo de pronúncia. Uma coisa que eu gosto Uhum, de fazer, principalmente com alunos mais básicos, se tratando de noticing, sabe quando a gente quer ensinar para os alunos, quer introduzir a ideia de linking sounds? uhum, O que a literatura, em livros mais técnicos a gente chama de catenation, né? uhum, O que eu gosto de fazer, por exemplo, é fazer o aluno perceber, né, que um dos exemplos mais clássicos é quando você tem uma palavra que termina numa consoante e a próxima palavra começa com uma vogal, né? Então, para dar um exemplo para quem está assistindo, você tem, por exemplo, imagine a seguinte frase, né? I live in an apartment. Naturalmente, se eu fosse pronunciar todas as palavras de forma isolada, ia ser assim, mas não é o que a gente vai ouvir, né? O que a gente vai ouvir no dia a dia é algo como I live in an apartment. Então, para chamar a atenção do aluno para essas ligações, né, do live in, like live in e an apartment, o que eu gosto de fazer é trabalhar a atividade de listening com alunos básicos, normal, que nem a parte de compreensão, que nem eu mencionei, né, faz tudo bonitinho. E aí, eu adoro trabalhar com script, eu acho que é algo que eu negligenciava muito no início de carreira. Trabalhava só o que o livro sugeria e nunca dava bola para o script. Então, uma coisa, até com C2 eu trabalho muito com script hoje. Eu pego o script, por exemplo, já é uma preparação super rápida. Porque o script já está no livro, né? E aí eu seleciono as partes do script onde houve linking, exemplos de linking sounds, exemplos de consoante, né? Consoante e vogal, essa ligação dos dois. E eu retiro do diálogo. E aí o que eu dou para o aluno, na verdade, é uma versão desse script com gaps. E nessas gaps eu tenho esses linking sounds. Então eu toco mais uma ou duas vezes e falo para o aluno completar. Então eu explico, né, que ele não vai completar apenas com uma palavra. Ele vai completar com uma short phrase. E ele vai perceber que cada uma dessas gaps que ele completou, você tem esses exemplos de an apartment, live-in, e qual que é o intuito disso? Chamar a atenção do aluno para o fenômeno, né, dessas ligações que acontecem. E eu acho bem interessante, porque quando você faz isso da primeira vez, eles ficam extremamente surpresos, porque ainda eles estão naquela fase de esperarem que as palavras vão ser todas pronunciadas, né? Uma a uma. E quando uhum. eles percebem que o que acontece é essa ligação, e depois a gente explica ainda para eles, né, o fenômeno que está por trás disso, né? Que se tiver uma consoante seguida de uma vogal, isso é muito, muito provável de acontecer. Eu acho que você faz duas coisas, né? Você faz a questão do notice e você automaticamente já prepara eles futuramente para aquilo que eles vão ouvir, né? Ah, muito legal, Sérgio. E eu gosto muito de usar aquela técnica do dictogloss, né? Que você faz aquele ditado, funciona assim, né? Você pega um texto e você lê ele numa velocidade normal para os alunos. E enquanto você está lendo, eles vão tomando notas, né? Você já força essa questão do noticing, eles realmente prestarem atenção e aprenderem a anotar os pontos principais do texto. E após isso, você pede para que os alunos eles reproduzam o seu texto com as próprias palavras deles, né? E aí depois, ao final, nós podemos comparar o que eles produziram com o original. É um trabalho muito poderoso de noticing, eu gosto bastante. Muito Eu bem. E também para a parte... gosto. Eu também gosto muito do Dictogloss. Inclusive, quem está assistindo, eu vou lembrar de colocar esse link na descrição depois. Tem um vídeo no YouTube de um teacher demonstrando o Dictogloss. Eu acho que, se eu não me engano, ele está na parte no YouTube da Macmillan. E ele tá demonstrando o Dictogloss passo a passo. Assim, é um vídeo extremamente instrutivo. Então, para quem ouviu o Du mencionar essa atividade, não está familiarizado com ela e quer ver ela na prática, eu vou adicionar esse link para vocês poderem assistir depois. É muito bom, muito, muito instrutiva a forma que ele explica como o Dictogloss pode ser feito. Então já falamos de reading e listening. Speaking, Sérgio. Du, uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante com speaking em termos de noticing é turn-taking strategies. Uhum, Para quem não está familiarizado, é essa ideia de quando a gente, né, conversa com alguém, a gente está todo o tempo, né, taking turns. Então, basicamente, o que eu e o Edu a gente vem fazendo aqui nos últimos 20 minutos, né? A pessoa fala alguma coisa, você ouve o seu interlocutor, responde, desenvolve. Então, essa parte de turn taking, que dá para dividir em diversos aspectos, né?
Eu posso usar turn taking, por exemplo, para expressar minha opinião, para pedir a opinião do meu interlocutor, para interromper meu locutor, se for necessário. Então, para chamar a atenção do aluno, né, para essas estratégias de turn taking que a gente usa, eu gosto de mostrar vídeos onde as pessoas estão utilizando diversas estratégias de turn taking, né? Então, por exemplo, eu tenho um vídeo que eu fiz uma compilação de diversas formas de interromper o seu interlocutor, se necessário, educadamente. Que eu percebo que é difícil para o aluno, né? Às vezes, interromper uma outra pessoa, caso necessário, quando não é na sua língua, né? E sem contar que tem um aspecto cultural também, né? Em português, a gente meio que um tá falando, o outro já começa a falar por cima, e aí já entende que houve uma interrupção. Mas em inglês a coisa é um pouco mais, né? Vamos falar assim, delimitada, né? Às vezes até você sinaliza que você vai interromper, né? Você fala, por exemplo, may I say something here? Quer dizer, você está avisando o seu interlocutor que você quer interromper, né? Então não acontece muito que nem aqui de a gente começar a falar um em cima do outro, né? E eu gosto muito de usar esse vídeo mostrando diversas formas de interromper educadamente, uma para chamar a atenção do aluno, né, de como isso pode ser feito caso seja necessário, e depois a gente vai para a parte prática, em que eu crio uma estratégia em que eles têm que tentar interromper um ou outro durante uma conversa. Então, um tem que ficar falando né, ininterruptamente, enquanto o outro tenta interromper de uma forma educada. E eu acho que é bem legal também para quem está se preparando para exame, né? Que eu sempre falo para eles, né? Embora a gente, né, que prepara alunos para exame sempre explica certinho o que fazer, às vezes a pessoa vai fazer um exame e ela não fez um preparatório. Então, assim, ela não sabe que ela tem que interagir com o interlocutor dela, e isso é algo a avaliar. Então, ela acha que ela tem que falar o tempo todo. Então, eu sempre falo para eles que a gente tem que estar preparado que caso o seu partner, né, seja uma pessoa que não fez um curso preparatório, não sabe lidar com essa parte de conversa, você tem que estar preparado para interromper ela. De novo, né? Eu estou batendo muito nessa tecla, né? Se necessário, eu não estou falando para a gente interromper as pessoas o tempo todo, mas se necessário, você tem que saber como fazer isso. Então, é bem legal essa atividade de speaking, trabalhando noticing com turn taking. E sabe, Sérgio, que você falando disso aí, eu me lembrei do sofrimento dos professores na pandemia, que eles davam aula para os professores que davam aula para adolescentes, eles não abriam a câmera. Imagine o professor tentando fazer um turn taking com os estudantes, se ele não consegue ver, né? Porque é muito importante você ver a expressão do aluno, e especialmente quando a pessoa está falando. Se você não tem essa identidade visual, é um desafio maior, né? E aí, aquele monte de câmera fechada, aí vem uma voz do além, sei lá de quem está falando, aí um outro começa a falar, sofrimento, né? Mas isso Muito. seria tópico para uma outra aula, né? Essa questão na parte digital para professores que trabalham com vários alunos online. E uma sugestão que eu vou dar aqui é a questão do role play. Todos os professores, é padrão, né? É clássico do clássico, você trabalhar com role play. Ah, você é um policial e aí você fala com alguém que cometeu um crime, ou você entra numa loja, um cliente, o vendedor. Mas a minha proposta é um role play diferente. Ao invés de você ter somente uma pessoa e um personagem, você trabalhar com a pessoa as diferentes camadas da mensagem que nós trabalhamos. Então, como é que você falaria uma determinada mensagem para a sua mãe? Como é que você falaria para o seu namorado ou namorada? Como é que você falaria a mesma mensagem para o seu patrão? E como é que você falaria a sua mensagem numa corte, em frente a um juiz? E se você tivesse que fazer um vídeo explicativo na internet? Então você vê que como uma mesma mensagem pode ser transmitida de diferentes maneiras, né? Que a maneira que você fala com uma pessoa é diferente da maneira que você fala com a outra. Tanto o quão explícito você tem que ser, né? O quanto de informação você tem que trazer naquela mensagem, o nível de formalidade e tudo mais. Então, trabalhar roleplay, não somente tipo o binômio cliente e o dono da loja, mas você trabalhar como você transmitir em diferentes camadas. Eu acho isso fantástico para desenvolver uma awareness de register, né, do aluno, né, para entender que como que é importante essa questão de adaptar aquilo que você está falando, né, a diversos interlocutores. Sabe que tem um canal no YouTube da revista Wire, em que eles convidam um expert, por exemplo, um astrophysicist, e a tarefa Uhum. desse expert é explicar um conceito complexo da área dele para diversos públicos. Então, ele começa explicando, por exemplo, um conceito complexo para uma criança de 10 anos.
Depois ele tem que explicar o mesmo conceito para uma pessoa, para um adolescente que está no high school. Depois para uma pessoa que está na faculdade. Depois ele tem que ter uma conversa sobre aquele conceito com um outro astrophysicist, por exemplo. Então você vê ele falando sobre o mesmo conceito com uma criança de 10 anos, com uma pessoa que está na high school, com uma pessoa que está em nível de né, universidade e depois com outro expert. E é fascinante você ver como que ele, né, essa adaptação que eles têm que fazer, né, que o expert tem que fazer para que a mensagem possa ser recebida pelos diferentes interlocutores. Eu acho isso um exercício muito, muito bom. Eu tenho algo parecido com o conceito de netiquette, que eu mostro para eles, por exemplo, a Enciclopédia Britânica definindo o que é netiquette, depois um blogueiro definindo netiquette, e a gente compara as diversas. Eu uso para writing, né? Comparando as diferenças, por exemplo, em termos de layout, escolha lexical, estrutura, né, eu estou pensando em inglês aqui, the length of the sentences, né? Se as frases são longas ou curtas, é muito bom para raise awareness, né? Esse tipo de exercício. Gostei. Sim. E outro ponto, Sérgio, também é para você trabalhar a questão quão explícito você é no que você fala. Por exemplo, se você está dando uma festa na sua casa, né? E nessa festa você quer pegar o abridor para abrir o vinho, né? Você quer o corkscrew, você quer. Aí, se você for pedir para sua esposa, então você vai falar para ela, né? Que você quer o abridor. Fala assim, só o abridor, a questão de elipses, o quão aberto você tem que ser na mensagem, o quão Uhum. explícito você tem ou não. Então, se você for falar para sua esposa, você vai assim, o abridor do vinho. Se você só falar o abridor, ela sabe até melhor do que você Onde aonde vai está? estar. Agora, se você entra na cozinha e está lá o seu irmão, alguém que sempre está na sua casa, você fala, você pode pegar o abridor na gaveta? Aí agora, se alguém que é a primeira vez que está na sua casa, e a pessoa está bem na frente da gaveta, você fala assim, oi, Joãozinho, aí na sua frente tem uma gaveta. Na segunda gaveta, ao abrir, à direita, no fundo, você vai encontrar. Então, veja que para a mesma coisa, o quanto que você precisa falar. Só que se você pegasse para sua esposa e falasse assim, olha, na segunda gaveta, se você, ao abrir a segunda gaveta, na direita, no final, você vai achar o abridor. Vai ficar muito estranho. Ela vai falar, tipo, eu sei, você não Sim. precisava de tudo isso, né? Então, a gente pode trabalhar várias questões, o quanto de informação a gente precisa passar e ver que isso vai depender de quem a gente está falando, a questão de elipses, há muitos pontos para a gente trabalhar, né? E, finalmente, Sérgio, para terminar com chave de ouro, writing. De novo, também tem muitas coisas que dá para trabalhar com writing. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar bastante com alunos, principalmente com alunos que estão se preparando para exames, é a questão de coesão em writing. Então, eu tinha até mencionado anteriormente já algo relacionado com isso. Eu percebo que os alunos têm muita dificuldade, principalmente em nível, né, nível intermediário, de conectar as frases, de conectar as ideias de uma forma que seja mais sutil, né? Eu não sei se você tem essa experiência, com certeza você tem, de quando a gente começa a introduzir para os alunos, né, a ideia de usar linking words, e principalmente de ir além, né, do and, do but, do so, e tentar estruturas, né, expressões mais complexas, mais sofisticadas, eu percebo que a gente vai do eu não estou usando para eu estou overusing, eu estou usando muito. Então, assim, eu percebo que quando os alunos começam a usar, aí eles começam a usar demais. E eu acho natural, faz parte do processo. Também acontece às vezes quando você aprende o present perfect, depois você quer usar o present perfect o tempo todo, até onde você não deveria estar usando o present perfect. Então eles começam a querer usar, por exemplo, however. Aí você tem um texto, tem 5 however, 3 nevertheless, um nonetheless, e por aí vai. Você fala assim, não, aí it's a bit too much. Então o que eu gosto de fazer? Pegar textos, por exemplo, autênticos e mostrar, por exemplo, fazer os alunos perceberem, a gente volta para o Norris aí, né? Quais estratégias o autor usou para conectar as ideias. E aí é legal porque eles percebem que, além das estratégias mais explícitas, né, que é usar, por exemplo, uma linking word, um however aqui, um furthermore ali, tem estratégias são mais nuanced, né, que você tem essas nuances para você perceber, né, como que o autor conectou a ideia. Por exemplo, além, né, das estratégias explícitas, eu posso voltar, por exemplo, para uma outra frase usando um pronome, algo extremamente simples, né? Ou eu posso, por exemplo, usar um sinônimo. Então, esse sinônimo se remete a algo que já foi mencionado na outra frase. Ou eu posso
pensar também até na conexão entre parágrafos. Como que o autor fez a transição de um parágrafo para um outro parágrafo e qual estratégia foi usada? Às vezes o autor, por exemplo, começa com this, e esse this se refere a toda uma ideia do mencionado no parágrafo anterior. Então, eu acho muito legal trabalhar isso com esses níveis mais intermediário para cima, que a gente sai, né, dessa coisa do você só conectar as ideias com palavras explícitas e vai para um nível mais avançado, um nível mais sofisticado, né, onde as ideias são conectadas de formas mais naturais. E, naturalmente, é algo que eles não vão conseguir fazer no próximo texto. Né? Também a gente, como professor, tem que ser realista de eles perceberam, eles entenderam, mas aplicar isso é algo que vai demorar um pouco mais. Mas esse é o primeiro passo, né? A gente, noticing é sempre o primeiro passo, é o perceber, né? Você abrir seus olhos para aquilo. Então, eu acho que é bem legal você trabalhar coesão usando essa estratégia do noticing em contextos mais autênticos. Muito legal, Sérgio. E eu vou dar duas dicas aqui que eu gosto bastante de trabalhar. Com níveis mais básicos, que sempre acontece. Nós temos a diferença pela questão do português. Então, por exemplo, em português nós usamos o verbo ter para a idade. Eu tenho tantos anos de idade. Em inglês você vai ter que usar o verbo to be. E com a minha experiência, não importa quantas vezes você diz para os alunos, né, no início, que você não pode trabalhar com o verbo ter, você tem que trabalhar com o verbo to be para a idade, dando esse exemplo. Ou eles usam o have para falar que há alguma coisa, né? Eles usam have para tudo, né? Em vez de usar o there is e there are. Uh, eu gosto de trabalhar a questão do writing. Eu pego um texto Hum, e eu coloco vários erros nesse texto, que são os erros que os brasileiros teriam. Então, tipo assim, um, I have 21 years old. E está nesse texto. E eu peço para eles reescreverem esse texto, corrigindo o que está errado. Então, nesse legal. momento, sai dele, né? Tipo, eu estou apontando para você o seu erro, ele está vendo de fora, ele começa a analisar. E eu coloco várias vezes no texto para que ele consiga aguardar. Então, esse seria, você pega primeiro, uma atividade como se fosse de reading, ele vai ler esse texto e ele vai reescrever. Eu acho importante não só anotar, colocar na frente o que está errado, ele reescrever para que fique bem claro para ele. Eu coloco várias vezes esses erros aí, né, para que ele consiga fazer essa transformação. E para Uhum, níveis mais avançados, eu gosto muito de trabalhar com peer review. Eu acho que o aluno, quando ele está no nível para B2, C1, C2, sair muito do foco aluno-professor. Por que eu acho interessante? Por dois pontos. Primeiro, pela questão do noticing. Ele, analisando o texto de outro aluno, ele vai conseguir aumentar essa capacidade de noticing dele com algo que não é dele, então ele não tem esse pré-julgamento, que normalmente nós somos viciados com o nosso próprio texto, né? Nós olhamos várias vezes e não conseguimos identificar alguma coisa. Então, ele vai trabalhar essa questão do noticing com um texto que não é o dele. Depois ele vai anotar o que o outro aluno falou sobre o texto dele, e no terceiro momento entra o professor. Então, você tem três momentos de noticing bem importantes, assim, para que você consiga trabalhar e você tira o foco aluno-professor, assim, de uma maneira interessante. E ele se vê como um agente, não como, o professor vem me falar onde eu devo prestar atenção. Ele começa, ele a dar dicas para o outro aluno do que o aluno deve prestar atenção. uhum. Você tem alguma ressalva para esse tipo de exercício, por exemplo? Que às vezes um aluno pode ficar um pouco, né, desconfortável de receber feedback de outro aluno. Você tem algum tipo de ressalva nesse caso? Eu tenho dois tipos de ressalvas. Primeiro, quando você tem um aluno na turma que ele tem muita dificuldade. Então, a chance Hum, dele dar alguma sugestão, que essa sugestão esteja fora do que é o correto, né? Na verdade, aí vai ser muito constrangedor isso. Quando você sabe que o aluno ele já tem muita dificuldade, ou por não ter o conhecimento explícito, ou por falta de conhecimento geral mesmo, nem implícito ele tem, então é arriscado você tomar cuidado com quais pontos você pode trabalhar. E aí, nesse caso, eu acho que você pode trabalhar com os elementos extralinguísticos, o layout, aonde se coloca o nome, aonde se coloca o endereço, e essas coisas que são pontos que você não precisa trabalhar com a questão linguística. Então, quando você vê que um grupo, eles não teriam condições de trabalhar essa parte linguística, trabalhar com questões extralinguísticas que também são importantes, né? Esse seria o ponto número um. E o ponto número dois, quando você sabe que tem alunos na sala que não recebem muito bem um feedback que não é do professor, né? Ele fala assim, uhum.
Quem é esse outro aluno para me falar isso aí? Nós temos alguns alunos que têm essa dificuldade. Então, seria para um grupo muito específico de alunos que trabalham muito bem entre eles. Normalmente, na minha experiência, você trabalha isso muito bem com adolescentes que são amigos de escola, né? Que já estão todos juntos, assim, é um amigo do outro ali, e ali não tem muito problema. Então, você tem que tomar cuidado com quem você usa essas atividades. Você concorda? Como é que você vê isso? Perfeito, eu usava muito também isso, trabalhando aspectos que iam além do linguístico. Então, em vez de pedir, por exemplo, para que eles lessem o texto um do outro, dassem feedback na parte de gramática e vocabulário, eu geralmente Uhum. pedia para você vai focar, por exemplo, no conteúdo. O que que você gostou? É, o que o aluno escreveu é baseado num task, né? Então, você tem aquela coisa de você estar respondendo para uma, né, uma tarefa, né? Você recebeu o input, está respondendo aqui. Então, eu pedia para que eles lessem e respondessem o que que eles gostaram do que o outro escreveu sem querer focar, por exemplo, que você cometeu um erro de preposição aqui, que você usou uma collocation errada ali. Então, a gente ia além da parte linguística, né, da language mesmo, e focava na parte do conteúdo. E sempre funcionava bem, essa parte né, de um dar feedback para o outro, focando no conteúdo do que foi escrito e colocando de lado essa parte de language, né, que geralmente é o professor que lida. Mas eu acho que tem que ser analisado cada caso mesmo, eu concordo com você. Eu acho que tem alunos que recebem, que gostam disso, vão receber muito bem, e é uma questão de a gente conhecer o próprio aluno, né? Se você perceber que é um aluno que ele não se sente bem recebendo feedback de alguém que não seja professor, até por uma questão, né? Tem muita gente que vê como uma questão hierárquica, né? O professor tem que me dar feedback, né? Não o meu classmate. Mas eu acho que Uhum. isso é uma coisa que a gente, como professor, sabe muito bem quanto usar e com quem usar, né? Muito interessante, Sérgio. Gostei muito do que você falou, né? Resumindo, assim, a sua sugestão, que é muito boa, é focar só no feedback positivo. O que você gostou dali, né? Ó, ignore, Uhum. você achou erro? Ótimo, não foque nisso. O que você gostou dali, né? É muito interessante e aí não tem como dar errado, né? Não, aí funciona sempre muito bem, né? Você vai highlight só o que é positivo, né? Só o que foi produzido que foi bom. Sim. Legal, Du, ótimas dicas. E com isso acho que nós trabalhamos bem, né, Sérgio? Nós falamos um pouco de conceito, um pouco de ideia e de atividades práticas. E você, professor que está assistindo esse vídeo, ou algum aluno, nós gostaríamos de saber como é que vocês trabalham essa questão de noticing, se vocês teriam outras sugestões, e que esperamos que vocês tenham gostado bastante desse episódio e que seja proveitoso para vocês. É isso aí. A gente espera que as dicas tenham sido úteis, né? E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Du. Obrigado.